Vamos tratar sobre um importante julgado a respeito do direito do consumidor e o conceito de consumidor e a definição da relação de consumo. Fazendo a seguinte pergunta: para o CDC, quem é considerado consumidor? Pode ser considerado consumidora a pessoa jurídica que não usa serviço como destinatária final. Nós apresentaremos duas correntes. A primeira corrente é uma corrente restritiva, que promove uma interpretação literal do artigo 2º do CDC. Conforme essa corrente, consumidor é aquele destinatário final do produto ou serviço. Significa, pode ser pessoa jurídica ou pessoa natural, desde que não tenha como atividade recolocar o produto adquirido no mercado, não promova uma relação intermediária entre a relação de consumo. A determinação da qualidade do consumidor deve, em regra, ser feita mediante a teoria finalista. Destinatário final é tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Dessa forma, conforme essa corrente que interpreta de forma literal o artigo 2º do CDC, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele em cujo produto retorna ao mercado, retorna à cadeia de produção, distribuição. Então, o produto retorna à cadeia de produção e compõe o custo e, portanto, o preço final de um novo produto, de um bem ou serviço posto de novo no mercado. Essa é uma relação, é um consumo intermediário que não é alcançado, conforme essa corrente, pelo CDC. Então, consumidor, quem é o consumidor? É aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo o bem ou serviço de forma definitiva do mercado de consumo. Conforme a jurisprudência do STJ, o STJ tem entendido de forma mais ampla a teoria finalista, aplicando-a de forma temperada, utilizando o finalismo aprofundado. Conforme a jurisprudência do STJ. Conforme o STJ, a definição de consumidor tem por base o princípio da vulnerabilidade. Pessoa jurídica adquirente de produto ou serviço é equiparada à condição de consumidora por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade. Vulnerabilidade é o princípio motor da política nacional das relações de consumo, conforme o artigo 4º, inciso 1 do CDC. Há esse tratamento especial para o consumidor em razão da vulnerabilidade. Existe uma vulnerabilidade presente no mercado e a lei, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece algum benefício ao consumidor para que haja uma equiparação, para que não haja a sobreposição do poder do fornecedor sobre o consumidor. Então, a vulnerabilidade é o princípio do motor, é o que justifica esse tratamento diferenciado entre o fornecedor e o consumidor. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de algumas modalidades de vulnerabilidade.
Primeira delas, primeira modalidade, vulnerabilidade técnica. Então, há vulnerabilidade em razão da ausência de conhecimento específico sobre o produto ou serviço, objeto do consumo. Há também a vulnerabilidade fática, em que apresentam situações em que há insuficiência econômica, física e até mesmo psicológica do consumidor. Há também a vulnerabilidade jurídica, falta de conhecimento contábil, econômico, jurídico e de seus reflexos na relação de consumo. O STJ também apresenta a vulnerabilidade informacional, em que o consumidor não tem dados suficientes sobre produtos capazes de influenciar a sua decisão no processo de compra. Só que o STJ aponta uma questão bastante interessante. A vulnerabilidade, ela não se exaure a essas modalidades. É possível que a vulnerabilidade ocorra em diversos casos, em razão de diversas situações. Por exemplo, ocorre vulnerabilidade quando o produto é essencial ao consumidor e ele não consegue ter esse produto por outros fornecedores. Há vulnerabilidade em razão do monopólio, em razão da presença de contrato de adesão, em que o consumidor ele não tem o poder de discutir as cláusulas previstas no contrato. Há vulnerabilidade em razão da dependência do produto e da necessidade extremada do produto ou serviço. O STJ aponta que todos esses casos de vulnerabilidade não são exaustivos. A vulnerabilidade deve ser percebida no caso concreto, conforme o STJ. Então, é bom destacar o caso levado ao STJ. Trata da discussão sobre a existência ou não da relação de consumo entre uma empresa, pessoa jurídica, e uma prestadora de serviços de telecomunicações. A pessoa jurídica, ela dependia dos serviços de telecomunicações. Mas o STJ, analisando o caso concreto, apesar de defender a possibilidade da existência da relação de consumo, mesmo que a empresa não seja destinatária final do produto, o STJ decidiu, no caso concreto, que não há vulnerabilidade. Decidiu que não há relação de consumo. Mas uma interessante questão foi levantada pelo STJ. Mesmo não havendo relação de consumo, o STJ permitiu a inversão do ônus da prova. No caso concreto, aplicando não os princípios do CDC, mas aplicando a teoria da carga dinâmica da prova. Veja bem, segundo a regra geral, expressa no Código de Processo Civil, aquele que alega um fato constitutivo do seu direito deve provar a existência desse fato, deve provar o seu direito, cabendo à parte contrária provar a existência de causa extintiva, modificativa ou extintiva do direito. Muito bem, o STJ, se afastando da aplicação natural e tradicional do CDC, aplica uma teoria nova, a teoria da carga dinâmica da prova, aduzindo que cabe provar, a quem cabe provar? Aquele que tem as melhores condições de provar o fato alegado, independente se o fato é constitutivo do direito ou não. No caso levado ao STJ, a empresa alega a existência de irregularidades técnicas na prestação do serviço. Segundo
a interpretação, a concepção natural e tradicional do CPC, ela deveria, a empresa, provar a existência dessa irregularidade técnica. Mas o STJ, aplicando a teoria da carga dinâmica da prova, permitiu, inverteu o ônus da prova, decidiu que a prestadora de serviços de telecomunicações deveria provar que não houve irregularidade, porque é muito mais fácil ela provar esse fato do que a empresa que está alegando esse fato. No caso levado ao STJ, o STJ entendeu que não há relação de consumidor, não há relação de consumo, mas foi possível a inversão do ônus da prova. Então é um caso super interessante que pode ser cobrado em questões de provas discursivas, principalmente.